Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a esta live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos nesta manhã feliz de sábado. Estamos aqui para Te adorar. Estamos aqui para suplicar o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Dá-nos as bênçãos que o Senhor reservou para os Teus filhos, para este dia, para este momento. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Deus colocou no nosso coração para esta manhã estudar com você sobre a angústia de Jacó. A angústia de Jacó após o fechamento da porta da graça. Queridos, vamos abrir a Bíblia neste momento em Daniel capítulo 12. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12 e vamos ver o verso 1. Aqui diz Deus: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro do Cordeiro, no livro da vida. Meu querido irmão, este momento registrado aqui em Daniel capítulo 12, verso 1, que fala que Miguel se levanta, é uma referência ao momento em que Jesus Cristo se levanta para fazer a última intercessão de Apocalipse capítulo 8, versos 1 até o verso 5, o momento da abertura do sétimo selo. Quando Jesus Cristo abre o sétimo selo, ele entrega as 7 trombetas para os 7 anjos, e então ele toma em suas mãos o incensário de ouro. Enche este incensário de ouro com muito incenso. Isso é o que está relatado em Apocalipse capítulo 8, versos 1 até o verso 5. E ele faz uma grande intercessão pelos conversos da hora 1/10. E então, meu querido irmão, depois desta grande intercessão, depois do selamento destes conversos da hora 1/10, Jesus Cristo lança um incensário sobre a terra, exatamente como está em Apocalipse 8, verso 5, e diz: está feito, está terminado, terminou o tempo de graça. Meu querido irmão, após o fechamento da porta da graça, as trombetas começam a ser tocadas. É exatamente o que está em Apocalipse capítulo 8. Leia comigo. Apocalipse capítulo 8, vamos ler o verso 5 e o verso 6. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E presta atenção no verso 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Não antes, não na Idade Média, mas justamente no momento em que Jesus Cristo fecha a porta da graça, termina o tempo de graça. E então os anjos que receberam as 7 trombetas, na abertura do sétimo selo, então eles se preparam para tocar as trombetas. Meu querido irmão, este período após o fechamento da porta da graça será um período de grande angústia, chamada de angústia de Jacó. Os 4 anjos de Apocalipse capítulo 7, eles estão segurando os 4 ventos para que não haja essa destruição em massa proclamada nas mensagens dos 7 anjos, das 7 trombetas. As 7 trombetas, elas falam da destruição de 1/3 da terra. E essa destruição será causada pelo anjo do abismo, o anjo de 1/3, que é Satanás. Ele receberá autoridade, ele receberá a permissão, o consentimento de Deus para que faça essa destruição de 1/3 da terra. Mas esta será a nossa próxima live. Hoje nós queremos falar especificamente do tempo da angústia de Jacó, após o fechamento da porta da graça. Então aqui em Apocalipse 7, verso 1 diz: e depois destas coisas vi 4 anjos,
que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Os 4 anjos estão segurando as guerras e as destruições, até que o povo de Deus seja selado pelo selo do Deus vivo e Jesus faça intercessão por eles. Estas destruições e tragédias e calamidades que ocorrerão após o fechamento da porta da graça, juízos indiretos através das 7 trombetas e juízos diretos de Deus através das 7 pragas. Isto vem na sequência, após o fechamento da porta da graça. 7 trombetas e depois, na sequência, as 7 pragas. Queridos, estas destruições afetarão diretamente os ímpios. Estas destruições e sofrimentos afetarão aqueles que não foram selados pelo selo do Deus vivo. O povo de Deus que foi selado pelo selo do Deus vivo passará pela angústia, a grande angústia, chamada de angústia de Jacó. Mas estarão super protegidos por Deus. Eles terão o seu pão e a sua água, enquanto que os ímpios não terão pão e nem água. Os ímpios entendem que os guardadores dos mandamentos de Deus, os que santificam o sábado, aqueles que têm o selo do Deus vivo, os ímpios entendem que eles estão sendo a causa das tragédias e das destruições. Por isso eles planejam agora matar os que guardam os mandamentos de Deus. Então, meus queridos, um decreto de morte será aprovado após o fechamento da porta da graça. Antes do fechamento da porta da graça, houve um decreto dominical. E a perseguição começou. Existiram mártires. Mas após o fechamento da porta da graça, não mais existirão mártires. Não mais os filhos e os santos do Altíssimo vão morrer. O decreto de morte que será aprovado após o fechamento da porta da graça não resultará na morte de nenhum dos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Deus os protegerá. Deus os cercará com anjos de luz, com escudos de luz. Esse decreto de morte faz com que os santos de Deus clamem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Vocês se lembram muito bem a experiência de Jacó, quando ele estava sendo ameaçado por Esaú, seu irmão, que marchou contra ele com um exército de 400 homens armados para matar Jacó e a sua família. Este era o intento, a intenção de Esaú. Mas ele não conseguiu fazer isso, porque Deus entrou na história. Deus intervém e fala com Esaú através de um sonho. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, vamos ver os versos 22 até o verso 31. Gênesis capítulo 32 e os versos 22 a 31. E levantou-se aquela noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva.
E saiu-lhe o sol, quando passou a Penuel, e manquejava da sua coxa. Meu querido irmão, Jacó saiu desta experiência com Jesus, porque este varão que lutou com Jacó durante a noite, queridos, este varão era o anjo do concerto. Era Jesus Cristo, o anjo da aliança, que apareceu para Jacó no vale do Jaboque. Lutaram a noite toda. E ele transformou a vida de Jacó. Ele lhe deu um novo nome. Jacó naquela noite foi transformado de Jacó enganador para Israel, o príncipe que lutou com Deus e saiu vencedor. Esta noite, lutando com Jesus Cristo, é chamada a luta da fé. A angústia de Jacó é uma luta de fé. Não é uma luta contra o pecado, não é uma luta contra Satanás, não é uma luta contra vícios, mas é uma luta de fé, aos pés de Jesus Cristo, tocando a Jesus Cristo, sendo transformado por Jesus Cristo. Deus transformou o caráter de Jacó. Deus lhe mudou o nome. Deus quer também mudar o nosso caráter. Mas isso tem que acontecer antes do fechamento da porta da graça. É neste tempo de graça que o caráter tem que ser mudado. Nenhum pecado pode ser deixado por ser confessado. Nenhum pecado pode ser deixado para ser confessado após o fechamento da porta da graça. Não pode. Por quê? Porque Jesus não estará mais fazendo intercessão pelo seu povo. Lembram-se? Apocalipse 8, verso 5 diz que ele jogou fora o incensário cheio do fogo do altar. Após o fechamento da porta da graça, Jesus não tem mais o incensário de ouro na mão, não faz mais intercessão. Por isso, meu querido irmão, o tempo da mudança tem que ser antes do fechamento da porta da graça. Mas esta angústia de Jacó, que ocorrerá após o fechamento da porta da graça, será um momento de luta com Jesus Cristo, buscando a bênção, buscando a confirmação, buscando o derramamento do Espírito Santo. Meu querido irmão, enquanto Jacó estava lutando com o anjo do concerto, com aquele varão que ele não sabia quem era, mas era Jesus, enquanto ele estava lutando com Jesus, outro mensageiro celestial foi enviado para Esaú. Interessante que um mensageiro do céu foi enviado para Esaú exatamente nos momentos e nas horas em que Jacó estava lutando com Jesus. A luta da fé é a luta que prevalece, é a luta da vitória. Queridos, um anjo foi enviado, um mensageiro do céu foi enviado para Esaú, e Esaú teve um sonho. Viu no sonho que durante 20 anos Jacó tinha sido exilado da casa do seu pai. Esaú, no sonho, testemunhou a dor de Jacó ao encontrar a sua mãe morta. Também viu Jacó rodeado pelos exércitos de Deus. Este sonho foi relatado por Esaú para os seus soldados com a ordem de não fazerem mal para Jacó. Isto está no livro Patriarcas e Profetas, página 199. Quando Jacó encontrou com Esaú, na manhã seguinte, Jacó não era mais o mesmo. Deus lhe mudou o nome, Deus lhe mudou o caráter, e embora Jacó tenha saído desta noite de luta, ele estava inutilizado, ele estava com a perna paralisada, estava mancando, andava vagarosamente a cada passo, mas tinha o rosto iluminado por alegria e por paz, porque ele encontrou a paz e a confirmação do perdão, a confirmação da aceitação de Deus. Jacó não confessou os pecados naquela noite. São pecados que ele já tinha confessado. Mas naquela noite ele recebeu a confirmação da bênção de Deus. Quando Esaú viu Jacó mancando e apoiado num cajado, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, exatamente como está em Gênesis 33, verso 4. Aqui diz: então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço, beijou-o e choraram.
Meu querido irmão, Deus transformou aquela ameaça de morte em salvação, em libertação. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar, precisamente antes da segunda vinda de Jesus. Assim como Jacó foi ameaçado de morte pelo seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios que procurarão destruí-los após o fechamento da porta da graça. Haverá um decreto de morte contra o povo de Deus. Assim como Jacó lutou a noite toda para conseguir livramento da mão de Esaú, os justos, você e eu, os santos do Altíssimo, também clamaremos a Deus dia e noite por livramento dos inimigos que nos cercam. Essa será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal. Deus nos provará a fé, a perseverança, a confiança em seu poder para nos livrar. Satanás vai se esforçar por aterrorizar o povo de Deus com o pensamento de que os seus casos são sem esperança, que os seus pecados foram demasiado grandes para poderem receber perdão. Satanás enche a mente dos filhos de Deus com esses pensamentos de desconfiança, de que os pecados foram grandes demais para serem perdoados. Terão uma intuição profunda dos seus pecados e, ao reverem a vida, vão se agonizar, vão se angustiar, como Jacó naquela noite se angustiou. Mas o pecado de Jacó já estava perdoado. E o pecado do povo de Deus, neste período da angústia de Jacó, já foi perdoado. Meu querido irmão, todos os pecados precisam ser perdoados antes do fechamento da porta da graça. A angústia de Jacó, após o fechamento da porta da graça, não diz respeito à confissão dos pecados. Não, meus queridos. É somente uma angústia buscando a confirmação, buscando a bênção, buscando a certeza de que o anjo do Senhor está com o povo de Deus e que o decreto de morte não resultará na morte de nenhum dos filhos de Deus. Durante este período da angústia após fechamento da porta da graça, nós vamos nos lembrar da grandeza, da misericórdia de Deus e do nosso arrependimento sincero, quando confessamos os nossos pecados. E então vamos nos regozijar nas promessas feitas por Deus aos pecadores desamparados e arrependidos. Fomos perdoados, fomos selados pelo selo do Deus vivo. Meu querido irmão, se Jacó não tivesse se arrependido previamente do pecado de obter a primogenitura pela fraude, Deus não poderia ter ouvido a sua oração naquela noite. Mas o pecado da fraude de Jacó já tinha sido confessado. Assim também, no tempo da angústia, se o povo de Deus tiver pecados não confessados, não poderão ter confiança para pleitearem com Deus pelo seu livramento. Mas, embora tenhamos uma intuição profunda da nossa indignidade, não teremos faltas ocultas a revelar. Não teremos pecados ocultos sem serem confessados. Tudo foi confessado, tudo foi perdoado. Muitos dos cristãos hoje estão sendo tentados por Satanás a pensar que Deus não levará em consideração a infidelidade nas pequenas coisas da vida. Queridos, Deus leva em conta todas as nossas ações e pensamentos pecaminosos. Todos os que se esforçam por encontrar desculpas para os seus pecados. Todos os que tentam esconder seus pecados e permitem que eles permaneçam registrados lá no livro do céu, sem serem confessados ou perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exaltada for a sua profissão e mais honrada a posição que ocupam, mais ofensiva é a sua conduta aos olhos de Deus. Patriarcas e Profetas 202.
O pecado de um membro da igreja não pode se comparar com o pecado do líder da igreja. Pastores, líderes, anciãos, os pecados deles são mais ofensivos diante de Deus. É isso que a serva de Deus diz, Patriarcas e Profetas, página 202. Quanto mais exaltada for a sua profissão e mais honrada a posição que ocupam, mais ofensiva é a sua conduta aos olhos de Deus. Porém, a história de Jacó é uma segurança de que Deus não repelirá, não rejeitará aqueles que foram atraídos ao pecado, que cometeram pecados, mas se voltaram para Deus com verdadeiro arrependimento. Assim como Deus aceitou a confissão de Jacó e o abençoou, Deus também nos aceita, nos perdoa e nos reveste do poder do Espírito Santo. O mesmo Deus que ouviu os clamores dos seus servos lá na antiguidade, ouvirá a oração da fé e perdoará as nossas transgressões. Deus prometeu cumprir com a sua palavra. A luta de Jacó, meu querido irmão, minha querida irmã, não foi contra Esaú. A luta de Jacó não foi contra Satanás. A luta de Jacó foi com Jesus e durou a noite toda. Essa é a luta da vitória. Não lute contra Satanás, não lute contra o pecado, não lute contra os vícios, mas lute com Jesus Cristo. A luta da fé, a luta que prevalece, a luta da comunhão, a luta que vai dar para você a vitória sobre o pecado e sobre os vícios. Quando você está em comunhão com Jesus Cristo, o poder do pecado será quebrado. Será quebrado o domínio que Satanás tem sobre os pecadores arrependidos que se agarram a Jesus Cristo nesta luta da fé, sairão vitoriosos. Lute a luta da fé, que vence o mundo. Lute ajoelhado aos pés de Jesus, derramando as lágrimas do arrependimento. E meu querido irmão, minha querida irmã, é hoje que devemos aprender a lição da oração que prevalece, de uma fé que confessa o pecado e recebe o perdão. As maiores vitórias não são obtidas pelo talento. As maiores vitórias não são obtidas pela educação, ou pela riqueza, ou favor dos homens. As maiores vitórias são ganhas na sala de audiência com Deus, quando o pecador cheio de fé se lança aos pés de Jesus Cristo e se agarra ao braço forte da oração. Se nós lançarmos mãos das promessas de Deus, como fez Jacó, se formos fervorosos e perseverantes como ele foi, Deus mudará a história da nossa vida. Ele vai nos dar um novo nome escrito numa pedrinha branca, que você vai saber quando chegar no céu. Você vai saber qual é o novo nome que Jesus lhe dará. Isso é o que Deus promete aqui em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, e o verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Meu querido irmão, Deus quer transformar a sua vida. E Deus quer preparar você para esta angústia de Jacó. O momento do preparo é agora. É agora o momento da confissão dos pecados. É agora o momento de receber o batismo do Espírito Santo. E após o fechamento da porta da graça, quando o decreto de morte for aprovado mundialmente e os ímpios marcharem contra você, como Esaú marchou contra Jacó, lembre-se que os anjos de Deus vão se posicionar ao seu lado. Os anjos de Deus vão proteger você e a sua família, porque eles serão nosso escudo de luz. Portanto, lute a luta da fé, diariamente, aos pés de Jesus. A luta que prevalece. E Isaías 41, verso 10. Deus está falando para você: não tema, porque eu sou com você.
Não se assombre, porque eu sou o seu Deus. Eu esforço você, eu ajudo você e eu sustento com a destra da minha justiça. Não tenha medo. Verso 13. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu tomo você pela mão direita e digo: não tema, que eu o ajudo. Não tema, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu o ajudo, diz o Senhor, o seu Redentor, é o Santo de Israel. Agarre-se, portanto, a estas promessas que Deus está fazendo aqui. E que Jesus Cristo derrame sobre você o Espírito Santo. Que você se torne uma possessão do Espírito. E que você seja selado pelo selo do Deus vivo para todo sempre. Recebendo o caráter de Jesus Cristo implantado em você. Meu querido irmão, este é o privilégio dos filhos e das filhas de Deus. Receberem a mente, o caráter de Jesus Cristo, selados para sempre, para a vida eterna. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós estamos aqui buscando a tua bênção. Queremos confessar os nossos pecados. Mostra qualquer pecado ainda não confessado na nossa vida. Mostra-nos e convence-nos através do Espírito Santo. Nós queremos viver vida santa, receber o teu perdão, receber a unção do teu Espírito. Que o Senhor nos prepare para esses últimos momentos, Pai, para o período da angústia que começa com a lei dominical, para a proclamação das 3 mensagens angélicas de forma poderosa, como aparece ali no alto clamor de Apocalipse 18, do 4º anjo. Pai querido, perdoa-nos, reveste-nos do teu poder. Quando o decreto de morte for aprovado, após o fechamento da porta da graça, que nós estejamos seguros nas tuas mãos. Que o anjo que impediu Esaú de matar Jacó, estes mesmos anjos de luz, magníficos em poder, estejam nos cercando e nos protegendo e nos libertando também. Porque nós somos teus, teu povo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Dá-nos a tua bênção, Pai amado. Ouve a nossa oração e abençoa-nos, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.